Quando a gente vê esse tema, educação, e não foi pouco tempo, mas estive envolvida com a educação formal durante 31 anos, e nós vemos assim uma angústia muitas vezes dos pais em tentar descobrir qual é a melhor escola. Eu recebo muito assim, vai entrar na creche, se eu puder escolher a creche, qual que é melhor? Agora foi para o pré, qual que é o melhor prézinho? Qual que é o melhor isso? Qual que é o melhor aquilo? E a minha resposta é sempre assim, depende. Depende do que você quer. Depende dos seus objetivos. Depende. O que você pretende com a educação de seu filho? Onde você quer que seu filho chegue? E estou falando isso em diferentes aspectos. Não é só assim, bom, Ellen Rose, mas que pergunta é essa? Eu quero que meu filho estude para passar no vestibular, para ter uma profissão e sair da barra da minha saia. Isso pode ser um dos teus objetivos. Mas quando se trata de educação, no sentido mais amplo da palavra, eu não posso pensar apenas em preparar o meu filho para o vestibular, faculdade e serviço. Afinal de contas, uma criança, ela é um ser único e, apesar de ser único, ela tem várias facetas. Eu preciso pensar no desenvolvimento cognitivo, emocional, espiritual, físico. Posso pensar só no cognitivo. Eu não mando a minha criança para a escola só para ela aprender português, matemática, história, geografia, ciências, inglês e tudo mais. Tem outros objetivos atrás disso. E nós vamos tentar pensar tudo isso à luz da palavra. Então nós vamos começar a nossa conversa abrindo um texto assim que todo mundo sabe de cor, mas mesmo assim nós vamos abrir lá em Provérbios e vamos ler 22:6. Provérbios 22:6. Olha lá. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Instrua em qual caminho? Depende do seu objetivo. Depende do seu objetivo. O que você quer para ela? Instrua segundo os seus objetivos. Bom, primeira coisa então, vamos mandar para a escola. Dá o negocinho para mim. Agora tá chique, tem que usar, né, pastor? Nem sei usar. É no primeiro, no segundo. Aí, olha lá. Então, diferentes concepções de ensino. Vamos pensar em escola, tá bom? Pensar em escola. Cada escola tem uma concepção de ensino diferente da outra. Cada uma... A escola é tudo igual. Não é. Escola não é tudo igual. As escolas têm as suas concepções de ensino. O que são essas concepções de ensino? São as linhas pedagógicas que elas decidem trilhar. Então, cada uma, por mais que você diga assim, mas a escola é municipal, então ela segue a linha daquilo que a Secretaria Municipal de Ensino determina. Ok. Mas a escola é militar. Então, a concepção de ensino está dentro daquilo que o militar impõe, certo? Porém, apesar das concepções de ensino, dentro da escola você tem vários professores. E o professor, quando ele fecha a porta, ele dá aula do jeito que ele acredita. Vocês já ouviram professor? O que mais professor fala, e eu ouvi muito, porque trabalhei fora da sala de aula com formação do professor, e professor
gosta muito de falar assim, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Não é. Não é. Toda prática está alicerçada em uma teoria. Então, o que acontece é que muitas vezes o professor discursa uma teoria, mas na prática ele exerce outra. Mas não é por mal. Não é por mal. É porque é politicamente correto falar isso, só que na hora do vamos ver, eu aplico isso. E isso acontece em casa, acontece na igreja. Então nós precisamos saber como agir e o discurso e a prática serem o mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem como é que funciona a escola, só 4, tá? Existem inúmeras, mas eu vou mostrar 4 concepções de ensino para vocês. A primeira e a mais, assim, vocês conhecem muito bem 2, tá? Essa daqui, altamente usada e também criticada. Criticada por quem, de modo geral, assim, tem mais de 40 anos. Por quê? Porque o construtivismo, quando ele foi implantado nas escolas, houve uma má interpretação dele. Por quê? Porque a primeira coisa que o construtivismo diz é: a criança é capaz de construir seu próprio conhecimento. O que entenderam? Larga a mão e cada um constrói o seu conhecimento como quiser. E não é isto. Não é isto. Houve um início assim, e foi bem quando eu me formei. Eu tinha acabado de terminar o magistério. Eu, com 17 para 18 anos, tinha aprendido que alfabetiza-se dizendo B com A, BA, B com E, B. E aí, a hora que eu saio para o mercado de trabalho, assim, esquece tudo isso. Porque agora quem constrói seu próprio entendimento, seu próprio conhecimento, é a criança. Aí deu um nó na cabeça de todo mundo, e aí teve um rompimento na educação. Houve uma quebra aí. Por quê? Porque daí o professor não sabia mais dar aula como antes e nem como agora. Aí virou um banzé. Mas a criança é capaz de construir o seu próprio conhecimento, ele é muito bom quando outras características do construtivismo são muito bem aplicadas, como, por exemplo, o ambiente alfabetizador, ou o ambiente que proporciona o aprendizado, e quando o professor é mediador. Está vendo? O construtivismo não é para ser solto. O professor media num ambiente altamente preparado para que haja aprendizado. Aí o que acontece? A criança constrói o seu conhecimento. Mas ela vai construir errado? Não. Por quê? Porque conforme ela for construindo, um professor mediador vai corrigindo quando ele tem uma má interpretação. Quando ele cai para um lado, o professor coloca ele de volta. Então, nós temos essa linha de trabalho, essa concepção do construtivismo, em que a criança, ela constrói. O que ela tem de grande positivo? Autonomia e raciocínio. Se eu perguntar para a maioria de vocês, se eu falar assim, olha, 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2? Vocês dirão para mim, claro, 2 vezes 5, 5 vezes 2 é igual. Não é. É matemática? É. A Beth sabe que não é. Você prefere pagar 2 prestações de 5 mil ou 5 prestações de 2? Não é a mesma coisa. O resultado é igual, mas 2 vezes 5 não é igual a 5 vezes 2. E
a criança tem este entendimento quando ela constrói o seu conhecimento mediado por um professor capacitado. Então, o construtivismo não é ruim. Aí, como eu disse, depende. Depende de quem? Depende de quem está lá na frente olhando para os 30 bichinhos que estão na frente dele. Vamos lá. Mas vocês não são professores, não é para isso que vocês vieram. Pedagogia libertária. Aí é bonito falar desta concepção. É uma perspectiva baseada na liberdade e igualdade. O professor que está lá na frente é igual quem está sentado. Então, a relação professor e aluno é de igual para igual. Gente, é bonito discursar isso, mas não é legal. Se discursa isso, por quê? Porque lá, e vocês sabem muito bem disso, que vocês foram alfabetizados em outra linha que eu já vou falar daqui a pouco, aqui quem manda sou eu e você cala a boca. Você não sabe nada, quem sabe sou eu. Aí você sai de uma linha dessa e vai para uma linha e fala assim, nós somos iguais. Mas não é. Eu não posso sair do autoritarismo e deixar correr solto. Aí vai lá, sem relações autoritárias, isso é um ponto positivo, os alunos escolhem como aprenderão os conteúdos necessários à sua formação. Já imaginou? A Manu ia escolher só ler. Vou ler, vou ler, vou ler e vou ler. Ué, eu escolho como eu quero aprender os conteúdos que eu gosto. A Beth, coitada, ia ter 2, 3 alunos na sala. Quem vai querer daqui estudar matemática? É um ou outro. Porque o aluno aqui escolhe. E vocês acham que isso não existe? Existe. E lá em Portugal tem uma escola famosíssima, que é a Escola da Ponte, em que todos escolhem quais são os conteúdos que ele quer estudar, do jeito que ele quer estudar. Então, assim, o Madeira é professor de história. Então, eu vou tirar dúvida com ele. Porque eu vou colocar lá no mural assim, gosto de estudar história, estarei às 3 horas debaixo da árvore do lado do portão de entrada. Quem gosta de estudar história, vai lá, faz um grupinho e estuda história. Se eu tiver dúvida, eu pergunto para o Madeira. Ele só está lá à disposição para tirar dúvidas. Já pensou isso no Brasil? E não a carga horária obrigatória. Pelo menos na Escola da Ponte, tem uma carga horária. Então, ele pode, vamos supor lá que durante 4 anos, ele tenha que ter 800 horas. Ele pode até fazer assim, 100, 100, 100, depois no último ano, e cumprir as 800. Mas ele tem uma carga horária a ser cumprida. Linha pedagógica montessoriana. Ela é muito legal. Maria Montessori, ela trabalhou muito com brinquedo, muito com jogos. E aí, eu sempre falo, porque professor de sala de recuperação, não é recuperação, de reforço. Professor de sala de reforço, fala assim, é muito importante trabalhar com as crianças para recuperá-las, trabalhar com jogos. Meu Deus, se eu acredito que o jogo é bom, porque eu já não trabalho antes? Mas por que tem esse pensamento? Porque a Montessori, ela fazia jogos para trabalhar com crianças que tinham dificuldade. Então, então se entende que jogo é para quem tem dificuldade. Agora, se jogo é bom para a pessoa que tem dificuldade aprender, já pensou para quem não tem dificuldade? Jogou uma vez, aprendeu. Eu, particularmente, um pouco do que eu sei da localização geográfica dos países, eu aprendi quando era adolescente e jogava War. A gente jogava War, sabia tudo, os países. Por quê? Porque estava brincando. E quando a gente brinca, é como se a gente se despisse de todo problema e de toda dificuldade, porque eu não estou estudando, eu estou brincando.
Então não tem problema errar, não tem problema perder, porque eu estou brincando. E aí as janelas se abrem e você aprende aquele conteúdo. O papel do educador é guiar e orientar. Também, ó, ele também fica de fora. Temos que ter cuidado com isso. Concentra-se em propor atividades motoras e sensoriais. As salas devem conter diversos materiais de estímulo e ela é baseada na avaliação e no desempenho do aluno, nem sempre prova. A avaliação, assim, ele progrediu, ok. Se ele atingiu ou não a meta, a meta é outra conversa. O importante é que ele avance. E a mais famosa, que todo mundo conhece, a tradicional, carteira atrás de carteira. Tinha professor que andava assim, né? Perna para dentro. Meu pai contava que ele tinha as pernas compridas, ele sentava na primeira fileira e colocava as pernas para fora. E o professor ficava, Valim, perna para dentro. Valim, perna para dentro. Até que um dia, o professor simplesmente deu a aula em cima dos pés dele. E disse que ainda fazia assim, em cima dos pés do meu pai. Pelo menos teve uma coisa boa, né? Nunca mais colocou as pernas para fora. Mas é o quê? É tradicional, é extremamente radical. E aluno não tem vez. A figura central é o professor, ele é o detentor do conhecimento. E é ele quem transmite. Você fica quieto. Ensino de forma uniformizada e sistematizada. Siga o passo a passo. Porque dentro da linha tradicional, houve um momento na história do Brasil em que se ensinou muito através do tecnicismo. O que é o tecnicismo? Sabe em banca de jornal que tem revista que diz assim, aprenda a tocar violão em 10 aulas? Porque tem ali, né, o passo a passo. E é fruto dessa linha pedagógica tradicional, o tecnicismo. Provas com o objetivo de mensurar quanto do conhecimento transmitido foi memorizado. Olhem essa palavrinha. Não é se aprendeu, é se memorizou. Você pode dizer assim, se o professor fizer uma pergunta do bimestre anterior, o aluno não sabe. Por quê? Ele não aprendeu, ele apenas memorizou. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós temos uma gama de possibilidades. E você escolhe. Meus filhos estudaram cada um numa escola, eles não estudaram na mesma escola. Estudaram. Por que não estudaram? Porque uma escola tinha uma linha que facilitava o aprendizado da Ana Raquel. Para o João Marcos, aquele jeito do ensino não dava certo. Ele precisava de um outro jeitão para aprender. Porque senão, ele não aprendia. Então, nunca falei assim, mas a escola X é a melhor da cidade. É a melhor para quem? Então, a gente precisa ver que são coisas diferentes. A gente tem que colocar o nosso filho naquilo que é mais adequado para ele. Então, o que é melhor para ele? E pergunta principal da nossa conversa, quem tem a palavra final? É o Estado? O Estado no sentido assim, né, de governabilidade. É o Estado que tem a palavra final na educação dos filhos? Ou é você? De quem que é a palavra final? Quem é que escolhe o método? E dentre todos os métodos têm pontos positivos e pontos negativos. E todo método está a serviço do governo vigente. Não se iludam.
todo método está a serviço do governo que está no poder naquele momento. Por isso, acho que assim, o mais claro para vocês é olhar o ensino médio. Quando eu estava no antigo ensino médio, nós tínhamos colegial e escolas técnicas. Por quê? Porque isso foi o quê? No final, né, nos anos 70, 80, nós tínhamos, o Brasil estava no quê? Num crescimento que precisava rapidamente de mão de obras para poder crescer. Já pensou? Você faz 3 anos de colegial, depois mais 4, 5 anos de faculdade, aí então você vai para o mercado de trabalho. Demora muito. Com as escolas técnicas, ao invés de fazer o colegial, o que a gente fazia? A gente saía da 8ª série e entrava numa escola técnica. Eu com 18 anos, 18 não, 18. 18 anos eu já era professora. Hoje, você vai ser professor, se tudo correr bem na sua vida, com 22 anos. Porque você tem que fazer o ensino médio e depois faculdade. Então, sempre está a serviço. Se sempre está a serviço de alguém, eu vou deixar que esse alguém decida como é que meu filho aprende. E o que ele aprende, eu tenho que estar de olho em tudo aquilo que é ensinado na escola onde ele está. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu olho as linhas, os métodos, quem são os professores, como é que eu protejo o meu filho e como eu consigo empurrá-lo para que ele tenha, de fato, uma educação de qualidade. Quando eu penso que a melhor educação que o meu filho tem é a educação cristã. Independente de como lá fora ele será ensinado, nós pais temos o privilégio, mas também a responsabilidade de cuidar da educação cristã dos nossos filhos. Se os nossos filhos são alicerçados em Cristo, fica um pouco mais fácil de lidar lá fora. Ele vai receber investidas? Vai. Ele vai ouvir aquilo que não é bom? Vai. Mas se eu alicercei, eu tenho um pouco mais de chance de tudo correr bem. Agora, se eu não alicerço, as chances de dar ruim serão infinitamente maiores. Então, quando eu falo em educação cristã, eu quero pensar com vocês o quê? A educação cristã infantil, com qual objetivo? Com qual conteúdo? Como que eu ensino, então? E mais do que tudo isso, quem é que ensina nessa educação cristã? Quem é que ensina? Pastor Carlos? Ellen Rose? Professor da escola bíblica? A Rebeca com a música? Quem é que ensina? Quem é que faz educação cristã dentro da igreja? Primeiro a gente começa lá. Qual que é o objetivo? Foi a primeira pergunta. Qual é o objetivo que você tem para com os seus filhos? Você tem 2 opções. Assim. E aí eu vou dar uma terceira possibilidade. Qual que é o seu objetivo? Estudo, dinheiro, sucesso? Ou salvação, santificação e serviço? O que você pensa? Meu filho vai ser feliz estudando, tendo dinheiro e sucesso? Ou meu filho vai ser feliz salvo, num processo de santificação
e serviço? Que tipo de educação você escolhe? Ah, mas então será que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Com sangue, suor e muita lágrima. Mas se você garantir salvação, santificação e serviço, fica mais fácil que a criança compreenda que ela precisa estudar, que ela precisa trabalhar, para minimamente ter uma vida de sucesso. E não, eu não estou ainda, agora, né, ali não, ali era sucesso financeiro mesmo. Mas, nesse sentido, meu filho salvo, no processo de santificação, servindo a Deus, ele compreende que ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, para que ele tenha um sucesso no sentido que, lá do Salmo 1, porque ele está plantado onde? Onde que ele está plantado? No ribeiro de águas. E tudo quanto ele fizer, prosperará. Esse sucesso nesse sentido, que eu estou tão próximo, eu sou tão íntimo de Deus, que o que eu faço prospera. Nem sempre uma prosperidade financeira, mas o que eu faço prospera. A louça que eu lavo fica limpa, a comida que eu faço fica gostosa, a planta que eu planto floresce. Então, qual é o seu objetivo? Só estudo, dinheiro, sucesso? Agora, como? Regras ou princípios? Como é que a gente educa? Regras ou princípios? Regras, elas são quase que feitas para serem quebradas. Você deu uma ordem, assim, é para ficar sentado aqui, virado para frente. Ele senta, virado para trás. Você impôs uma regra. Quantas vezes a mãe fala assim, eu vou dar uma ordem contrária para ver se ele me obedece. Fala assim, vai correr, menino. Porque daí ele vai te desobedecer e ficar sentado. Por quê? Quando você educa em regras, ele quebra a regra. E você arranca os cabelos. E aí você tem que fazer implante. Agora, como é que a gente educa, então, por princípios? Sabe, tem coisas... tem coisas que a gente tem que contar, né? Aí os filhos depois brigam com a gente, mas a gente tem que contar. Teve uma época que o João Marcos disse que ia deixar o cabelo crescer. Deixar o cabelo crescer, até progressivo ele queria fazer. Eu quero deixar o cabelo crescer. Eu falei assim, João, o seu cabelo não vai crescer para baixo, ele vai crescer para cima. Não vai dar certo. Não, porque eu vou deixar crescer, depois eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. A minha vontade era impor o quê? Uma regra. Aqui em casa, menino, cabelo curto. Regra. Mas eu falei assim, o que é isso? Vai adiantar? Eu só vou me desgastar, porque ele vai deixar o cabelo crescer. Eu vou ter que ficar com a tesoura, cortando o cabelo dele, podando o cabelo dele. Deixa crescer. O que aconteceu? Vocês viram ele de cabelo no ombro algum dia? Por quê? Porque foi crescendo. Até que ele falou assim, não dá certo isso não. Eu vou cortar. Aí cortou tão cortado, que parecia que estava careca. Tem problema com cabelo comprido não, viu? Não tem jeito. Então, por quê? É princípio. O que vai mudar na vida de uma criança as questões morais, éticas, espirituais, se ela tiver o cabelo comprido? É uma coisa negociável. Tá bom, quer deixar o cabelo comprido? Deixa.
Mas lava o cabelo, hein? Princípios. Agora, se ele falar assim, a partir de hoje, eu vou roubar lanche dos meus amigos da escola. Aí, eu preciso ensinar que ele não pode fazer isso. Isso não pode. Isso é inegociável. Não pode. E aí eu vou ensinar os princípios cristãos. É preciso ensinar princípios. Mas, para eu ensinar os princípios, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber. Não pode mentir. Mas eu minto. Não pode, mas eu faço. Não pode, mas eu faço. Não pode, mas eu faço. E por que você faz, mãe? Por que você faz, pai? Ah, porque eu sou adulto. Ué, adulto pode quebrar princípios? Princípios cristãos são inegociáveis. Eu gostei muito de um vídeo, eu não sei se acho que foi você que me mandou, que o problema é do nada a ver? É nada a ver? Ah, nada a ver. O problema está no nada a ver. Todo mundo vai, nada a ver. Nada a ver. Mas nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Daqui a pouco, tem tudo a ver porque está caído. Aí você vai ver que tudo tinha a ver. Trabalhei com uma pessoa que falava assim, quem mente rouba, quem rouba mata. Porque ele começa com uma mentirinha, inocente. Aí mentiu, daí qual é o problema roubar? De tanto roubar, se eu quero a cadeira, o Adriano está me impedindo de pegar a cadeira que eu quero, eu mato o Adriano e levo a cadeira. Qual o problema? Não tem problema, nada a ver. Princípios e não regras. Regras nos desgastam. Princípios educam. Princípios cravados no coração vão para toda a vida. Eu ouvi uma história certa vez de um filho que estava desviado. E ele foi convidado para cometer um assalto. E ele estava todo empolgado porque ele ia para o assalto. Na hora de sair para o assalto, eu falei, não posso fazer isso com a minha mãe? Posso fazer isso com a minha mãe? Gente, a hora que minha mãe souber que eu estava envolvido no assalto, minha mãe morre. Não vou. Por quê? Porque aquilo estava cravado nele. Naquele momento, ele não estava nem percebendo que ele não podia quebrar aquele princípio por conta de Deus. Mas ele não podia ferir a mãe dele. E ele não foi. E todo mundo foi preso. E ele não. Porque tinha sido um princípio, né, que estava cravado no coração. Princípios ou regras? Princípios, regras desgastam, princípios educam. Aí a gente vai então para uma pedagogia cristã. Como é que eu ensino bem os meus filhos, de acordo com Deuteronômio 6, de 4 a 9. Vamos abrir lá. Eu gosto muito, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu uso o texto de Deuteronômio. Deuteronômio 6, 4 diz assim, ó. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Vamos lá. Até aí agora. Ó. Se eu quero educar por princípios, educar de maneira cristã, eu preciso primeiro, eu, mãe, eu, pai. Primeira coisa que eu tenho que fazer, aprender a ouvir a voz de Deus. O texto diz assim, ouça, ó Israel. Ouça.
ouça. Eu preciso, então, ouvir a voz de Deus. Samuel morava junto com o sacerdote. Foi criado lá dentro, ajudando nos serviços do templo. Mas ele ainda, na passagem em que Deus fala com ele, a princípio, o que acontecia? Ele não reconhecia a voz de Deus. Mas ele não reconhecia a voz de Deus por quê? Porque ele não conhecia a voz de Deus. Se eu não conheço a voz de Deus, como é que eu vou ensinar a voz de Deus para o meu filho? A primeira coisa, eu, pai, eu, mãe, eu preciso ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, amar a Deus de todo o coração. O que acontece muitas vezes nos dias de hoje é que pai e mãe ama a Deus mais ou menos. Eu amo a Deus no domingo à noite. Se o louvor for bom e a pregação do pastor for boa. Se não, eu tenho que amar. Se eu não amo a Deus, eu não ensino o meu filho a amar a Deus. Não adianta eu abrir a porta do carro, colocar o filho para dentro da igreja e ir embora. A conta não fecha. Aí você vai falar assim, mas eu levei meu filho para a igreja. Mas cada vez que você deixava seu filho na porta da igreja e ia embora, você dizia para ele assim, ó, eu vou te deixar aqui para passar um tempo, porque esse negócio aí não é muito importante não. Porque se fosse importante, eu também ficava. Mas fazer o almoço, assistir a corrida, fazer faxina, tantas outras coisas, é mais importante do que estar aqui. Então, eu preciso amar para ensinar que ele também ame. Guardar a palavra no coração. Guardar a palavra. Escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Eu tenho que esconder. Primeiro. Só tem desculpa para não saber manusear recém-convertido. Recém-convertido. Senão você já tem que saber manusear e conhecer e guardar a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para que eu ensine os meus filhos numa educação cristã, com princípios cristãos, eu tenho que ouvir a voz, amar e guardar a palavra. Aí nós vamos para a parte prática. Quem ensina? Espera aí. Como que eu faço para voltar aqui? Ficou faltando um aí. Isa. Aí depois, daqui a pouco, a gente vai para o vídeo, tá? Mas olha lá. Isso é o que eu tenho que fazer antes. E a parte prática? Como é que eu ensino as crianças, os meus filhos? Nós lemos até o 6, olha lá o 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ensine com persistência. Eu não posso desistir do meu filho. Eu não posso desistir. Filho, durante a gestação, começa a dar trabalho. Quando nasce, dá outro tipo de trabalho. Quando engatinha, dá outro. Quando anda, dá outro. Quando vai para a escola, dá outro.
vai mudando o tipo de trabalho. Só vai mudando. Eu me lembro que quando o Edson nasceu, o Fio falou assim para mim: ai, não vejo a hora de sair das fraldas, porque eu gasto. Eu falei assim: ei, a fralda é o mais barato da história. É o mais barato da história. Então, posso desistir. Se eu não vou desistir de dar comida e casa para ele, por que eu vou desistir de ensinar a Bíblia? Por que eu vou desistir? Ah, Ellen, agora meu filho já cresceu, agora já era, né? Não já era. Não já era, não. Começa hoje. Começa hoje. Dá certo ainda. Tem como reconstruir a educação do filho. Não é perdido. Vai ser mais difícil, mas é possível. Ensine com persistência. Mas ensine com persistência como? Aproveitando todas as oportunidades. Deus disse que era para conversar com a criança cedo, de tarde e noite. Sentado, andando, deitando. Dormindo e acordando. Tomando café, almoçando, jantando. Aproveite todas as oportunidades. Mas olha o que eu estou falando. Aproveite as oportunidades. E não se torne todos os momentos com ele, momentos de sermão e de chatice. Porque senão você faz o efeito contrário. Então, seja persistente. Use as oportunidades. Nossa, como está bonito o vaso. Pois é, né? Como está bonito. Porque aí você vai falar da criação, do cuidado. E bota Deus na conversa. Ensine com persistência, utilizando todas as oportunidades. E seja criativo. Amarre no batente, coloca na testa, coloca nos braços. Coloca a palavra na mente e coração da criança, para que isso se transforme em atitude. Em atitude. Coloque na cabeça e nas mãos dele, para que ele guarde, mas que ele faça. Para que ele faça. Porque ficar guardado aqui, de pouco, vai adiantar. Não adianta saber os 10 mandamentos e achar que, nada a ver. Nada a ver. Então, como? Com persistência, utilizando as oportunidades, usando de criatividade. A responsabilidade é da família. A responsabilidade é da família. Pai, mãe. Porém, nós também somos uma família. Então, a responsabilidade também é nossa. A grande responsabilidade é do pai e da mãe. Mas nós, enquanto família, também temos a responsabilidade de olhar aquela criança e proteger. Ensinar, orientar, amar. Porque faz parte da nossa família. Abdias e eu, que estamos há muito tempo nesse negócio, a gente sabe o quanto a gente, às vezes, dava bronca no filho dos outros. A gente é mestre em dar bronca na filha dos outros. Mas por que a gente dá bronca no filho dos outros? Porque a gente está vendo que naquele momento a gente precisa falar alguma coisa. Por quê? Porque naquele momento, quem é que está vendo? Eu. E se eu estou vendo, eu vou deixar? Não posso. A mãe não está aqui, o pai não está aqui, quem está sou eu, quem está é o Abdias, vai levar bronca da gente. Uma vez
uma família aqui, 3 filhos. E eu dei bronca na 1, na 2 e na 3. Mas, teve um episódio que uma outra pessoa foi dar bronca em uma delas. E a mãe veio, que nem uma galinha, reclamar para mim. Que uma professora tinha brigado com a filha dela. Eu falei assim, mas eu não estou entendendo. Não estou entendendo, por que você... Eu sempre briguei, você não falou nada. Eu falei assim, mas você podia. Você não tem problema não. Não gosto que os outros briguem com meu filho, não. Você pode. Mas por que eu estou contando isso? Não é que, porque eu, Ellen Rose, podia brigar. Não é isso. É porque quando a gente sabe que o outro está chamando a atenção dos nossos filhos por amor, por cuidado, a gente tem um coração agradecido. Se teu filho sair correndo na rua e alguém gritar, ô moleque, para, quieto aí, e catar ele, botar ele de volta na calçada, você vai achar ruim? Ele ia correndo para a rua, ia ser atropelado. Agora uma pessoa que fica quieto. Assim, pelo amor de Deus, para com isso. Um cara chato, fica brigando com meu filho o tempo todo. A troco de quê? Mas se você sabe que alguém chamou atenção, porque está protegendo, porque está cuidando, porque está ensinando, o teu coração é agradecido. E é essa a nossa função. Então não pode ficar falando assim, filho não é meu. Não. O filho é nosso. A criança é nossa. O adolescente é nosso. O jovem é nosso. É nosso. Se nós ensinarmos com persistência, utilizando as oportunidades com criatividade, as crianças estarão prontas para resistir às investidas do inimigo. Elas estarão prontas. Só que Daniel, lá, eu coloquei só o versículo 8 de Daniel 1. Mas presta atenção numa coisa. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Quem decidiu? Quem decidiu? Foi o pai? Foi a mãe que decidiu? Quem decidiu? Foi Daniel. Daniel não estava perto do pai, Daniel não estava perto da mãe, Daniel não estava perto dos seus. Ele não estava na sua casa, ele não estava na sua igreja, ele não estava no seu país. Estava longe de tudo e de todos, e ainda em bando, que tinha os amigos. Só que, na meninice, ele foi ensinado de maneira persistente, com pessoas que aproveitavam as oportunidades para ensiná-lo. E porque ele aprendeu, quando precisou, ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu. É ele que decide. Vai chegar uma hora que nós não temos mais como falar, não vai, fica, finge de morto e rola. Não tem mais. Quem é que vai ter que decidir? A Sâmela. A Sâmela que vai ter que decidir pela vida dela. O que eu faço agora? Qual é a decisão que eu tomo? É você que decide. É a Yasmin que decide, é a Raíssa, é a Lara. São elas que decidem. E qual que é a decisão que os nossos filhos vão tomar? Ensinar. Mesmo assim, pode ser que amanhã ele não faça uma boa escolha. Mas eu garanto uma coisa para você. Você vai poder colocar sua cabecinha no seu travesseiro e falar assim,
eu ensinei com persistência, em todo o tempo, da maneira mais criativa que o Senhor me capacitou. Porque triste será se amanhã você, diante de uma má decisão do seu filho, você fala assim: ah, se eu tivesse ensinado, se eu tivesse levado, se eu tivesse amado, ah, se eu tivesse. Então, eu volto lá nas perguntas. Qual é o melhor para os meus filhos? Que educação é melhor para os meus filhos? E quem é que tem a palavra final na educação deles? Não permita que outros sejam a palavra final. Que os influenciadores sejam a palavra final. Seja você a palavra final, norteada nos princípios bíblicos, para que amanhã ele esteja capacitado a tomar a melhor decisão.